Olá, gente, tudo bem? Sou eu novamente. Para aquelas pessoas que estão aqui me assistindo, meu muito obrigada, tá? Mais uma vez estamos aqui na nossa live semanal, todos os sábados às 18 horas do horário de Brasília. Eu estarei com vocês fazendo essa live sempre para poderem tirar as dúvidas que vocês possam ter durante a sua rotina, né? O seu trabalho corriqueiro aí na sua propriedade, no sítio, etc. O tema que vou tratar hoje é bem interessante porque eu vou falar sobre a parte a fruticultura de cítricos, né? Por que eu gosto de falar bastante dos cítricos? Porque é uma cultura complexa, né? Tem todos os seus cuidados, tanto em campo, principalmente na parte nutricional, e um ponto extremamente importante mencionar, que é o controle do greening, ou amarelinho, como algumas pessoas chamam, que é disseminado por um inseto chamado psilídeo, tá? Por que esse ponto é muito importante? É o seguinte, gente, na verdade, o Brasil, ele é o maior produtor de laranja e suco de laranja do mundo. Nós somos campeões em plantios e colheitas de laranja e o suco dela. Grande maioria dos países que consomem suco de laranja pode ter certeza que em algum momento da sua semana, da sua rotina, do seu dia, esse estrangeiro de outros países, esse consumidor de outros países, bebeu suco de laranja vinda do nosso país. Isso me deixa muito orgulhosa, porque significa que cada vez mais o nosso país ele está numa posição extremamente importante em relação à alimentação do mundo, tá? Então, assim, além de grãos, de outras frutíferas, de outros produtos, tá? O Brasil também ganha em relação a esse ponto, que no caso é o quê? O consumo, né? O plantio, o processamento em forma de suco dessa matéria-prima tão importante. E eu não sei se vocês sabem, outra curiosidade também é que o Brasil não tem como centro de origem dos cítricos. Ele tem de origem asiática, né? Então muitas pessoas falam: nossa, Érica, então quer dizer que os cítricos não têm origem aqui no Brasil? Realmente não tem origem no Brasil. É que no caso é o limão, a laranja, pocá, mexerica, etc. Ele se adaptou muito bem e se desenvolve muito bem. E também é considerado uma planta de clima temperado. Que seria clima temperado? Tem certas temperaturas baixas que a citricultura, que os cítricos, eles suportam mais e conseguem dessa forma se continuar se desenvolvendo. Então isso é muito interessante também, porque o nosso país é tão grande que tem parte dele que faz frio e parte dele que faz muito calor, mas muito, não é pouco não. Então a citricultura ela chegou e se adaptou muito bem ao nosso clima. Por isso que muitas pessoas acham que um limão e uma laranja é nativa brasileira, mas não é nativa. Ela se encontra no país todo porque ela se adaptou e cada vez mais nós, seres humanos, fomos plantando em todos os estados, cidades que tem no nosso país. Por isso que nós achamos que é uma fruta nativa, mas não é, tá bom? Ela simplesmente se adapta muito bem. E por se adaptar muito bem, o nosso país tem os maiores pomares do mundo em relação a plantio de fruta in natura, né, para consumo in natura e para suco, como eu já havia comentado para vocês. Existem municípios no estado de São Paulo, por exemplo, que tem assim um levantamento de número de pés que chega a milhões de pés de laranjas e limões sendo plantados e manejados, tá? Ano após ano. Então isso é um ponto meio interessante porque acaba se tornando algo que
nos dá orgulho de ser brasileiro. Então, esse ponto vocês podem ter muita certeza disso. Outro ponto que é chave, que muitas vezes as pessoas não conhecem, o país também faz parte de muita pesquisa em relação à citricultura. Então, nós desenvolvemos muita pesquisa em relação a variedades de cultivares resistentes ao nosso clima. Por isso que cada vez mais a citricultura está se disseminando pelo nosso país, por causa das pesquisas que aqui são desenvolvidas. Então, graças a essa pesquisa, a Embrapa, o APTA, várias instituições públicas brasileiras está fazendo com que cada vez mais tenhamos condições de fazer com que essa produção, esse desenvolvimento, esse manejo seja feito cada vez melhor, tá? Tem outra questão de título de curiosidade. Por exemplo, existe regiões do Brasil, principalmente alguns estados, que não tem a principal doença da citricultura, que é o agreening e o amarelinho, como eu havia falado, né? E por esse motivo, as leis sanitárias, tá, dessas regiões, o que seria sanitária? Essa parte de controle de entrada e saída de muda. Só para você ter ideia, tem algumas regiões de São Paulo que já tem um calendário específico com horário marcado e as datas todas marcadas, e todos os citricultores daquele município, daquela regional ali, eles têm que aplicar o defensivo propicilíndio de forma conjunta, porque não adianta hoje eu pulverizar no meu pomar e amanhã só o meu vizinho resolver pulverizar. Ou seja, eu joguei aqui o meu produto, o inseto foi para o vizinho e se refugiou lá. Amanhã, quando ele resolver pulverizar, aqui o produto já está agindo, sim, só que poucos insetos vão vir para cá, mas vão em outros pomares que ainda não foi aplicado. E isso é uma união de forças. Só para vocês terem ideia, a Fundecitrus, que atua para esse tipo de cuidado, eles que tomam conta da parte sanitária da citricultura do estado de São Paulo, que é o maior produtor nacional, seguido de outros estados, Bahia, Minas Gerais, tem vários estados, mas aqui foi o pioneiro em maior quantidade de pomar. Não estou desmerecendo outros estados, tá bom? Mas o pioneiro foi o estado de São Paulo. E daqui saiu uma grande parte das legislações que rege os cuidados para fazer com que essa doença não se alastre e corra o risco de acabar muito com o volume de produção. Então, quem está me assistindo e é do estado de São Paulo, tem alguns municípios que proíbem o plantio de certas espécies que são hospedeira do Psilidium. Então, por exemplo, dama da noite, a murta, que são plantas ornamentais, não é um pé de limão ou de poncá, mas são plantas ornamentais. Isso é extremamente sério e deve-se tomar muito cuidado, porque a citricultura no Brasil, ela faz parte de uma grande porcentagem de giro econômico no agronegócio, inclusive emprega muitas pessoas, porque na fruticultura a colheita é manual. Então você imagina quantos colhedores existem nessas regiões que tem tantos pomares e pomares aí de laranja e limão por aí, entendeu? Então, dessa forma, nós temos que ter esse cuidado cada vez maior. Então, e a citricultura emprega muita gente, mas muita. A fruticultura, de forma geral, dificilmente vai ser 100% mecanizado, porque dependendo da delicadeza da fruta, você não consegue colocar um trator puxando um implemento para colher, você corre o risco de machucar. Então, isso tem que tomar muito cuidado. E esses pontos que eu falo em relação ao trabalho sanitário conjunto é importante.
Não pensa você que isso só acontece na soja, no milho, em grãos. Não. O trabalho de controle para esse tipo de doença com a praga-chave é feito em conjunto. Então, assim, é bem legal o sistema desenvolvido pela Fundecitrus, né? Eles enviam mensagens pelo WhatsApp, porque ele tem cadastrado todos os produtores de laranja, limão, poncá, mexerica, seja o que for. Porque esse inseto ele é atraído especificamente para todos os cítricos, não são somente a laranja ou o limão, tá? Ele vai atingir todas as frutíferas cítricas que faz parte dessa família. E aí o que acontece? A Fundecitro manda essa mensagem e todos sabem que no dia tal, por exemplo, amanhã, tem que ser pulverizado na região inteira o defensivo para controlar essa praga, que é o vetor da doença. Só para vocês entenderem essa gravidade e a importância desse trabalho em conjunto, existem alguns países na Ásia que que alguns pomares foram dizimados por essa doença. Aqui no Brasil também. Só para você ter ideia, essa doença leva a planta à morte. Ela começa a amarelar e seca e morre de tal forma tão drástico e rápido. Ele não é uma doença que vai matando aos pouquinhos, ao ponto de vocês poderem depois decidir o que faz. Não, pelo contrário. Aparece essa doença, ela automaticamente já vai lá e dizima. Infelizmente, essa é a verdade. Então, assim, é extremamente importante. Então, muitas pessoas vêm até mim e falam: ai, Érica, que raiva que dá. Aqui é proibido. Eu fui obrigada a arrancar meu pé de poncá, meu pé de limão, meu pé de laranja do quintal, por causa que o município fez um decreto, porque isso existe realmente. O município faz um decreto onde todos os quintais e alguns sítios eles tenham a necessidade de eliminar as plantas da família das cítricas. Por quê? Porque eles podem se tornar hospedeiros do psilídeo. E outra, o produto, muitas vezes, que tem que ser aplicado, o produtor, ou no caso, o pequeno produtor, ou até mesmo aquele de fundo de quintal, não consegue, né, adquirir e assim proteger seu pomar. E desculpa. Então, dessa forma, existe essa necessidade de ter esse cuidado. Por isso que os municípios, às vezes, fazem esses decretos e a Fundecitro vai lá e dá em troca uma outra frutífera. Já aconteceu e eu já vivenciei isso. Já morei numa região ali de Bauru, Duartina, onde existe inúmeros pomares de grande porte, empregando muita gente, que, claro, a fruticultura, como eu falei para vocês, é extremamente manual, não tem muito o que fazer mecanicamente falando, principalmente quando se trata de colheita, tá? Então, o giro é muito importante, porque atrai pessoas do Nordeste para vir no estado de São Paulo para fazer essa colheita manual. Só para vocês terem ideia. Muitas vezes aqui em São Paulo não se encontra mão de obra para trabalhar nos pomares. Os proprietários do pomar, ele é obrigado a trazer de fora, tá? O que é considerado agricultura, né, familiar na citricultura tem que ter em torno de pelo menos uns 500 pés para tornar viável o volume colhido, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas dentro da citricultura brasileira é considerado pequeno produtor aquele que tem em torno de 1000 pés na propriedade. E havia bastante pessoas que eu atendia, que eu prestava assistência técnica, consultoria, que tinha esse volume, né, de plantas na propriedade. Então isso acontece. E esse cuidado que eu estou falando para vocês é porque o que acontece? O que me motivou a falar isso? Muitas pessoas falam que é justamente isso.
Tem gente que fala que é proibido plantar um pé de laranja no quintal. Não é isso. É que como no campo existe esse controle conjunto, na cidade já não tem. E como é um inseto voador, nada impede de ele se refugiar na cidade e vir infectar esse pomar que foi tratado. Aí é um trabalho que foi jogado fora. Entenderam? Por esse motivo que existe em vários e vários lugares, quem está me assistindo pode afirmar isso, que existe essa troca. Você tem um pé de limão, eu te dou uma muda de maracujá, ou de manga, ou de abacate. Você pode até escolher. Fala, olha, dona fulana de tal, tem constado aqui 5 pés de laranja que vocês vão ter que eliminar. Aí eu te dou 5 mudas, quais são que vocês querem? É isso que eles perguntam. Então é interessante essa troca e existe. Isso tudo para poder resguardar um setor da agricultura de grande porte, muito importante, que atende e emprega inúmeras pessoas, porque a citricultura ainda é manual, principalmente a colheita. Então eles empregam muitas pessoas no campo, ok? Eu acho muito importante frisar isso, deixar isso em observações para vocês deixar isso em observação para vocês entenderem, ok? Então outro ponto que é extremamente importante também é que muitas vezes a gente acaba fazendo com que um pomar de cítricos tenha alguns problemas no caso de nutrição, né? Isso é uma dúvida muito grande que as pessoas têm. Por exemplo, várias pessoas viram para mim e perguntam, Érica, por que o meu pomar, ele começa a desenvolver os frutos, quando eles são quase bons ou ainda bem pequenos, eles caem? Isso é uma pergunta muito recorrente. Por que acontece isso? Isso acontece simplesmente pelo principal fato. Muitas pessoas acabam deixando a atenção específica na nutrição das plantas. Então, no caso de uma planta, nós temos que entender como que ela funciona. Uma planta, ela funciona de que forma? Ela só vai segurar o fruto no pé sem abortar espontaneamente, tá? Ele, se tiver faltando nutriente. Então, por exemplo, Érica, mas eu não tenho dinheiro para comprar adubo químico, é muito caro. Então, coloca um esterco, né? Faz uma cobertura ali com palhada, ou joga o esterco e cobre com palhada, que é roçada, folha seca, assim por diante. Hidrata a planta, porque é outro ponto que muitas pessoas acabam esquecendo. Só que lembrando, se o tronco tá aqui, gente, presta atenção. Se o tronco tá aqui e essa área aqui é onde está o crescimento da copa aqui por cima, ó, lembre-se disso. Vocês vão ter que jogar a água e o nutriente nessa região onde está a projeção da copa, porque aonde está o tronco, pensa bem, é uma frutífera. Essas raízes que estão próximo do tronco, elas se tornam tão grossas e resistentes que elas não servem para absorver o adubo ou a água que você jogar ali. Então, quando eu era criança, eu colocava no pé das frutas, nas frutíferas, a mangueira aqui pertinho do tronco. Aí meu pai falava, aí ele não vai absorver. Aí eu puxava mais distante, onde a projeção da copa acontece aqui no chão. Então, onde projetou a copa é onde que precisa ir a água e o nutriente. Então, muitas pessoas me questionam isso. E é isso mesmo que acontece. Se existe a falta de produção, a falta, não está segurando fruta, não está segurando flor, no seu pé de laranja, limão, seja qual cítrico que vocês têm aí no seu quintal, você não vai conseguir manter a produção. Então a planta tem esse comportamento. Então é muito importante vocês colocarem o nutriente onde realmente precisa.
porque é isso de que eles precisam para poder se desenvolver. Irrigação é aquilo. Muitas pessoas me perguntam, Érica, qual que é a frequência de irrigação que eu preciso ter dentro do meu pomar? Bom, é um fator muito simples, tá? Pensa primeiro no seguinte ponto. A irrigação tem que atingir as raízes. Nós já sabemos que nós temos que irrigar longe do tronco, porque é onde tem as raízes mais finas, que é o que absorve água e nutriente. Ponto. Isso vocês já entenderam. Outro ponto, a profundidade de água que tem que ter. Bom, para e pensa, um pé de laranja ou de limão, ele é uma árvore. Pequeno, mas é uma árvore. Qual que é a profundidade onde tem a maior concentração de volume de raízes? Em torno de 30 centímetros de profundidade é o maior volume de raiz de uma planta cítrica, tá? Levando em consideração isso, o que eu falo para as pessoas poderem perceber se existe a necessidade de estar irrigando e qual é o período de intervalo de uma da outra? Primeiro vai partir do seguinte, qual é o sistema de irrigação? Aspersor ou gotejo? Na fruticultura, eu não recomendo o uso do gotejo, porque muitas vezes é tão localizado aquela água que está sendo jogada ali para a planta, que não consegue suprir toda a necessidade de água que as demais partes precisam. Por quê? Raciocine comigo. O gotejo, ele não vai conseguir pegar essa área toda a área onde as raízes estão se desenvolvendo. Ela vai, vamos supor que seja 2 fitas. Então, ela vai irrigar essa parte e esta aqui, tá? Então, raciocine comigo. Imagina quanto tempo que eu tenho que deixar esse gotejador aberto com gasto de energia elétrica para bomba e etc. E levar água para essa planta até conseguir molhar toda essa área onde tem raiz. Entendeu? O aspersor vai fazer isso colocando, por exemplo, um aspersor de cada lado da planta ou entre plantas, né? Então eu tenho um pé aqui, um aqui, então eu coloco uma planta assim, né? Aí o aspersor, outra planta, aspersor, outra planta, aspersor e assim por diante. Dá para fazer isso também. Ele vai jogar em maior volume, isso é fato. Para você não ter desidratação daquilo que você gastou de energia e reservatório de água para ir no seu pomar, vocês têm que ter cobertura. Se não for seca, que é aquela cobertura que acaba às vezes atraindo animais peçonhentos, então deixa embaixo da planta vir o capim. E vai chegar uma hora que a própria sombra da árvore vai proteger o solo. Enquanto ela está em desenvolvimento, esse solo fica exposto, porque ela não formou copa. Depois que a planta forma a copa, é só praticar a roçada por baixo da copa da planta. Isso é um ponto. E para você não gastar dinheiro, ou melhor, não perder o dinheiro que você gastou com a aspersão e não perder o dinheiro do que você gastou para puxar a água, o que nós vamos fazer? Cobrir e evitar que ele desidrate. É uma forma da gente ter economia. Existem pomares que eu presto assistência técnica que tem um intervalo de cada 3, 4 dias para poder irrigar de novo. Tudo por causa dessa cobertura. Por isso que sempre eu enfatizo como que chama? O solo exposto, muitas vezes, faz com que essa desidratação seja maior, tá bom? Então, tem que fazer isso, não tem jeito. A citricultura também tem esse cuidado. Outro cuidado que muitas pessoas acabam me perguntando é em relação à poda Érica, como vou podar meu pomar de laranja, meu pomar de limão e etc. Bom, vamos pensar assim.
Existem duas situações, tá bom? A situação que você vai podar sempre dentro do seu cronograma de trabalho. Tem muita gente que fala da poda em relação a Érica, e esse negócio de podar aí nos meses com R sem R. Hoje, com todo o trabalho que o agricultor familiar tem na roça, de tanta atividade que ele faz todo dia, que muitas vezes acaba não dando tempo de terminar o que ele começou naquele momento, eu já não estou mais usando o calendário de mês com R ou sem R. Porque na agricultura familiar, com a falta de mão de obra, não dá muitas vezes para você obedecer. Se o cara tem um pequeno pomar, ele não consegue obedecer essa parte com R sem R. Entenderam? Então eu levo até mesmo em consideração as fases lunar, que todos os meses tem e que vai possibilitar o trabalho mensal disso. Ah, Érica, mas e se tiver flor, quando eu posso estar podando? Tá, tudo bem. É uma atividade comercial e precisa de flor para ter produção e, consequentemente, comercialização. Isso eu entendo. Mas vocês concordam comigo se de repente é uma planta que há necessidade, é um talhão, é um canto ali do pomar que precisa ser podado? Será que não era interessante aproveitar esse momento que você tem disponível para fazer a poda agora, do que esperar e sabe lá quando vai voltar? Aí vocês voltam, a planta atingiu mais de 4 metros de altura e vocês não conseguem colher. Entendeu? Pomar comercial de cítricos, eles não podem atingir muita altura, principalmente por causa da colheita ser manual. E o uso de escadas é possível sim, tanto em pomar comercial, que eu conheço muitos no interior de São Paulo, só que também tem um outro ponto, acaba sendo perigoso porque pode acontecer de a pessoa cair. Então, se a gente pode evitar esse tipo de situação, então vamos utilizar a poda com flor ou sem. Só que, claro, se você tem uma parte do pomar que está com frutinhos do tamanho de uma azeitona ou bolinha de golfe, de limão ou laranja, mantenha ele. Só que daí tem outro pomar que está com maior necessidade de poda, vai e faça. Porque esse negócio de eu tentar podar o meu pé de laranja ou limão, somente no momento que não tiver produção, aí lascou-se tudo. Por quê? O que acontece? Eu vou explicar. É fato que os cítricos, quando ele está bem nutrido e com água, produz o ano todo, tá? Em menor quantidade, mas consegue ter uma produçãozinha todo ano. Entenderam? Isso está muito ligado ao clima, porque uma das coisas que induz a formação do botão é algumas horas de frio, tá? Então, as frutas cítricas, elas são de clima temperado, então ele precisa um pouquinho de frio para induzir a formação do botão. Há alguns anos atrás, eu conversando com citricultores antigos, eles falam, né, para mim que a maioria dos pomares, eles floresciam a cada 2, até mesmo 3 vezes no ano, por causa dessa quebra de dormência que acontece na planta. Já num pomar menor, que o cuidado do agricultor familiar consegue ter, é diferente de uma grande fazenda. Esse pomar pode ser cuidado tanto da parte nutricional quanto de água, e ele, mesmo sem essa indução do frio, consegue produzir, tendo a sua fertilidade sendo reposta sempre. Lembrando que na fruticultura, o intervalo de aplicação de adubação de cobertura, ela é muito maior do que na horticultura, que acontece quanto? Às vezes a cada 10, 15 dias vocês tem a necessidade de fazer uma adubação. E isso acontece. Já na citricultura, como todas frutíferas,
pode ser feito a cada 3, 4 meses. E isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, a produtividade do seu pomar de cítricos está diretamente relacionado ao que você consegue aplicar e dar em água, tá? Como hoje em dia está muito difícil você conseguir ter condições financeiras, muitas vezes, de comprar o adubo de rotina, então, assim, tentem pelo menos manter a cobertura morta para ela ir apodrecendo pouco a pouco. Não deixa de jogar o esterco sempre que for possível. Outra coisa que dá economia no uso de adubo é o controle do pH. Então, se você sempre tentar manter o pH de qualquer planta comercial, tirando algumas exceções, mas no caso da fruticultura, tentar manter esse pH neutro, você já tem uma economia no uso de adubação, você aumenta a disponibilidade daquele produto que está retido no solo porque o pH está baixo, e aí você faz com que o calcário seja utilizado ali periodicamente, mantendo sempre o solo em equilíbrio em relação à acidez. Isso é muito importante levar em consideração. Por isso que eu sempre falo, pelo menos, sempre que for possível, vocês têm que fazer a análise de solo. A cada 3 anos em relação à acidez, isso para qualquer tipo de espécie vegetal, para você entender e a recomendação cair como uma luva, se encaixar perfeitamente bem, de acordo com a necessidade da cultura, tá? Então, por exemplo, para a citricultura, ela tem uma pesquisa já desenvolvida pela Embrapa, junto com outras instituições públicas de pesquisa, que desenvolveu um manejo para cada região do Brasil e já determina qual que é a necessidade nutricional, já prevendo a produtividade no futuro. E se essa nutrição for dada periodicamente, vai ter retorno. Eu sei que o momento de hoje está muito caro, por isso que eu sempre bato e vou bater na tecla. Usem matéria orgânica, usem esterco sempre que puder. Deixem ali embaixo do solo, por exemplo, quando vocês plantam uma muda, em seu entorno sempre fica cheio de planta daninha. Deixa aquela planta daninha, só dá uma roçada, limpar aquelas que são mais, que possa realmente competir com a muda. Fazendo isso, ela vai crescendo no ambiente que sempre vai ter cobertura. Então, desde sempre vocês podem fazer isso. Mas nunca é tarde de vocês começarem a fazer isso agora, tá? Isso é um outro ponto também extremamente importante. Então, dentro desses cultivos, vocês têm que tomar esse cuidado, sempre levando em consideração que o lucro do seu pomar está ligado ao que vocês cuidam e aquilo que eu sempre enfatizo. O que você não pega de fora vai reduzir o custo de produção dentro do sítio. Isso é fato, tá? Não precisa ser muito esperto para enxergar isso. Então, se você tem dentro da sua propriedade matéria orgânica, utilize. Se a cada 3 anos vocês vão fazer o controle do pH, para ver se ele está em equilíbrio, porque quando o pH está neutro, a planta consegue absorver melhor todos os nutrientes que estão no solo. Por isso que há pesquisas que falam que quando você faz a calagem, cerca de 30% do que está no solo é disponível para a planta se alimentar. E isso realmente é verdade. Então tem que ter e tem que haver isso e esse cuidado. E na citricultura não é diferente. Só que tem alguns comportamentos específicos nos cítricos. Que nem, por exemplo, uma poda, que eu já havia falado, em pomares comerciais de grande porte, qualquer tipo de árvore, ele tem um comportamento de ficar arredondado, né? Arredondada a sua copa.
o que eu preciso fazer muitas vezes? Com esse comportamento, ela vai crescendo para os lados e para cima. Vai chegar um momento que você vai haver a necessidade de diminuir o tamanho dela. Nas grandes pomares, existe alguns equipamentos que a árvore está aqui, por exemplo, eles realmente conseguem podar e deixa ela retinha. Passa podando e deixa a parte superior retinha, para ela diminuir a altura, facilitar com que eu tenha a maior possibilidade de fazer todos os manejos, como por exemplo, pulverização, até mesmo a colheita, porque eu fiz com que ela ficasse mais baixa. E na parte lateral, essa lateral aqui da copa, também eles passam podando dessa forma. Então eles deixam todo dessa forma. Aqui em cima podado e a lateral também, diminuindo, tá? O volume. Muitas vezes, quando eles fazem isso, ele acaba tirando toda a parte de folha, né? Então, acaba aumentando ali, diminui aquela massa verde e incentivando a brotação. Como sempre nesse sistema produtivo, a cada 3, 4 meses eles estão obedecendo essa parte de tentar sempre levar alguma coisa para a planta se alimentar, eles conseguem ter a retomada dessa massa verde muito forte. A poda é muito interessante para qualquer frutífera, no caso também dos cítricos, por quê? Pensem muito bem. Se embaixo, no meu sistema radicular, eu não tenho e não trabalho com a poda, e ela está se desenvolvendo, ela está se espalhando, ela está ali já estabelecida, e eu faço a poda ali em cima para diminuir a altura da planta, para levantar a saia, porque você já deve ter observado que num pomar, ou até mesmo no seu sítio, geralmente a laranja ou o limão, eles tendem a ficar com os galhos mais perto do chão, chegando a tocar no chão. E se isso não tá com carga, imagina quando ele estivesse carregado, aí encosta praticamente no chão quase tudo. Isso é ruim porque no chão, no solo, existe micro-organismo que também não é benéfico e pode causar doença. E além do que, pode deixar a fruta feia e aí vocês perdem padrão de comércio. Então isso também não é legal, não é? Então não podemos perder, não podemos deixar de ter um padrão para comercializar, não é verdade? Então eu sempre falo, na citricultura eu tenho que levantar a saia, diminuir a altura e tentar fazer com que ela fique mais aberta. Eu posso usar o método de taça aberta? Pode, só que no caso de cítricos, a taça não é tão aberta assim, ela é levemente aberta. Se você tira alguns galhos aqui do meio, só para aumentar a troca de ar, como eu sempre falo, diminuir doença, diminuir praga, aumenta luminosidade, entra mais sol, o sol bate aqui, incentiva a formação de broto, incentiva a formação de novas folhas. Esses ramos novos que for formar, eles serão os produtivos. E outra, um ponto muito interessante da poda, todo mundo deve ter observado que no pé, na base do tronco, vocês sempre devem ter observado que tem uns ramos que vai crescendo retinho assim. Aqueles ali tem que ser eliminados. Do começo da copa, quando começa a ter as bifurcações, da primeira bifurcação até a solo, vocês não podem deixar broto nenhum se desenvolver. Principalmente o que está próximo do solo, próximo da base. Porque lá com certeza é quem o porta-enxerto. O porta-enxerto muitas vezes é o limão cravo, é o limão rosa, é o limão bravo, né, que o pessoal chama, e assim vai. E esse limão, infelizmente, ela vai fazer com que, como que eu posso falar lá?
pode crescer e ter um vigor tão grande que aí a pessoa fala, Érica, eu comprei um pé de laranja, era laranja, mas de repente virou limão. Não é. É que o porta-enxerto se desenvolveu, ele tomou tanta força que acabou eliminando o enxerto. Então isso acontece. Tem uma pergunta aqui da Érica que está perguntando se tem que passar pasta bordaleza. A pasta bordaleza, gente, você passa quando faz a poda, sim. Infelizmente, quando você poda para fazer com que a planta faça mais massa verde e assim incentive a formação de botão floral, você faz uma ferida, você causa uma ferida ali na planta. Então tem que passar pasta para não entrar doença e ajudar na cicatrização, tá bom? Então tem que passar a pasta sim, porque ela vai ajudar, tá? E essa pasta bordaleza, ela também pode ser passada em alguns, por exemplo, muitas pessoas falam, Érica, tem algumas coisas que crescem no tronco, uns limos. Isso acontece muito em região que chove muito, que é abafado, né? Quando tem o crescimento desses limos, vocês podem raspar com escova e tirar, né? Musgo, ou qualquer outro tipo de planta que venha a crescer. Nessa de você raspar, você machuca, então você pode passar a pasta bordaleza para não deixar entrar nenhum tipo de doença na planta. Então isso pode acontecer. Então é bem lembrado esse ponto que a Érica me pediu, que é uma xará minha, que está aqui me agraciando pela audiência dela. Muito obrigada, antes de mais nada, né? Em lembrar sobre a pasta, que realmente é necessário, tá? Para poder manter a sanidade da planta, tá bom? Não só para o seu pé de limão, para o seu pé de laranja, mas também como, por exemplo, para outras frutíferas que vocês tiverem aí, certo? Nesse ponto aí que eu estava falando, em relação a retirar esses ramos que acabam crescendo na base do tronco, é importante porque é um enxerto, tá bom? E você deixando ele realmente faz que você perca essa planta. Então, por favor, tenha um cuidado de manter do solo até onde começou a bifurcação, a retirar todos aqueles brotinhos. Tudo que tiver de brotinho tem que ser retirado, não tem jeito, tá bom? Outro ponto que você já deve ter observado no seu pomar de laranja ou limão, qualquer cítricos. Existem alguns ramos que vão brotando e tem um crescimento que vai pro alto. Ele é realmente retinho assim. Todos esses ramos que tem crescimento pro alto, ele é considerado ramo ladrão. E ele tem que ser cortado na base. Então, se aqui eu tenho meu tronco e cresceu, né? Aqui, cresceu. Esse ramo ladrão que tem o comportamento de subir, tá? Vocês têm que cortar ele bem aqui rente na base. Não pode pegar e deixar um toquinho, porque daí ele vai lá, né? Induz a brotação. E ali você não tem esse interesse de ter essa brotação. Então, de onde o ramo sair desse tronco, vocês têm que cortar bem rente mesmo. Bem rente, para que ele não se desenvolva e comece a brotar lateralmente, tá bom? Então, isso tem que ser feito para poder controlar esses ramos ladrões, tá, gente? Então, infelizmente, é um manejo que tem que ser feito. Por isso que eu sempre falo, existe a necessidade de vocês estarem sempre indo no campo, de vocês estarem sempre observando esse comportamento. E quanto mais cedo você fizer a poda desses ramos ladrões, que são os brotos que saem próximos do chão, né, do solo, e esses que crescem de forma vertical, vocês vão diminuir o gasto com energia. Porque todo o alimento, nutriente que poderia estar formando um botão, enchendo uma fruta, desenvolvendo um ramo produtivo, ele foi direcionado para esses ramos ladrões. E isso não é interessante para ninguém, não é verdade?
mesmo porque nós temos que ter volume de comercialização, porque ninguém está entrando aqui no ramo de fruticultura para perder dinheiro, tá? Mesmo porque um outro ponto muito importante é no pomar doméstico ou no pomar comercial, os cítricos eles não vão começar a produzir assim, de repente do nada. Pelo contrário, eles vão ter uma produção de 2 a 3 anos depois que você plantou a muda. Então demora. Você tem que continuar cuidando. Mesmo sem ele produzindo, você tem que estar aguando, jogando esterco, jogando uma cauda bordaleza, jogando uma cauda de mamona para poder controlar pragas e assim por diante. E em relação à praga e doença, uma coisa que vocês podem ter aí em mãos, se vocês têm ali um pomar comercial pequenininho, tá? O que você tem que fazer? Tenha em mão sempre a cauda bordaleza. A cauda bordaleza, ela é a principal forma de vocês controlarem doença na parte aérea, tá? Ou a pasta, como a Érica acabou de lembrar para mim. Por quê? Tanto a cauda bordaleza quanto a pasta bordaleza é importante porque eles têm efeito antibactericida e antifúngico. E aí, dessa forma, ele consegue controlar. E é um produto, no caso o cobre, que ela não tem seletividade. Ela consegue atingir um amplo espectro de micro-organismo. Isso é muito interessante pelo seguinte motivo: é um produto de baixo custo, já vai reduzir o seu gasto com defensivo químico, que sinceramente falando, para citricultura, se não for na região típica de plantio de cítrico, você não consegue achar defensivo. Então a gente tem que se virar com o que tem. Então assim, o que vocês podem usar? Cauda bordaleza, pasta bordaleza, a cauda sulfocáustica também é uma opção, pode ser utilizada. Tenho a cauda viçosa, que eu acho muito interessante a viçosa, pelo principal motivo. Além de ela ter essa ação de combater bactéria e fungo, a cauda viçosa, ela contém alguns ingredientes que vão agir como um adubo foliar. Então, numa única aplicação, você está ali, naquele momento, alternando caudas, né? Porque a gente não pode manter o uso contínuo de uma coisa só, porque a doença ou a praga, ela vai se adaptar àquele produto. Então, aqueles indivíduos, aquela doença, aquele inseto que não morrer com o uso daquele produto que vocês estão aplicando sempre, ele vai sobreviver às outras aplicações e vai chegar uma hora que o produto não funciona mais. Por isso que tem que fazer rotação de princípio ativo. Vocês nunca podem usar a mesma coisa. Então, por exemplo, se vocês optaram ali, ó, cauda bordaleza, cauda sulfocáustica ou cauda viçosa, ótimo, você já está fazendo rotação. Ou a cauda bordaleza ou viçosa, ou a cauda sulfocáustica ou viçosa, tanto faz. Tem que ter a troca. Toda semana tem que ser uma diferente. Então, semana sim, semana não, vai alternando, tá bom? Para não criar resistência. Isso para doenças. Vocês têm que atingir toda a planta, tanto a parte de cima da folha quanto a parte de baixo. Então, muitas pessoas falam, mas Érica do céu, eu tenho uma bomba manual costal, como vou conseguir fazer isso, mulher? Bom, você vai gastar mais tempo para pulverizar, mas dá certo sim. É que tem que ter paciência. Por isso que a poda entra aí como uma economia na mão de obra. Vamos supor que você contrata uma pessoa para fazer isso. Se for uma copa com muitos ramos ladrões, alto demais, com aqueles ramos de baixo tocando o solo, porque você não levantou a saia e não diminuiu a altura da planta, olha quanto produto você vai jogar fora. Você vai jogar fora produto,
porque muitas vezes você não consegue atingir, então aí você diminui o volume de cauda que você vai usar para uma planta só e vai economizar com mão de obra, porque vai ser mais rápido esse trabalho, principalmente se a pessoa tem habilidade com a bomba. Olha o pulo do gato aí, não é verdade? Para praga não é diferente, mas para praga nós podemos estar utilizando o fumo de corda no extrato de álcool. Vocês podem estar utilizando óleo de nim, né? Em alguns momentos, muitas pessoas utilizam óleo de nim e falam para mim que tem um efeito excelente. A única coisa que eu peço para todos, independentemente para controlar doença ou praga, apliquem esses produtos sempre no finalzinho da tarde, porque as flores estão fechadas e as abelhas já passaram pela planta, tá bom? Elas já visitaram as plantas, tá? Então, dessa forma, vocês não vão atrapalhar o trabalho das abelhas, que tanto é necessário para polinizar o pomar, tá? Então, vamos respeitar elas, porque elas, pelo contrário, elas estão nos ajudando cada vez mais. Então, dessa forma, tentem sempre estar aí de olho no comportamento das abelhas, tá? E no caso, as pragas, os efeitos dos produtos hoje, eu sempre considerado melhor o repelente, que não deixa a praga em si começar a infestar a planta. Então, tanto para doença e praga, nós temos que trabalhar de forma preventiva, tá bom? Então, por exemplo, qual é a praga que mais afeta os cítricos de forma geral? Psilídeo, tá? Então, nós temos que utilizar caudas que sejam repelentes, tá? E aí, dessa forma, fazendo com que esse produto que é repelente, ela não deixe o psilídeo chegar. Então, esse é um pulo do gato. Outra praga que eu vejo que acaba infestando muito, de um dia para o outro assim, ó, é o pulgão. Então, o que acontece? Só que daí o pulgão também ele é repelido pelo óleo de nim, acaba sendo controlado. O fumo de corda também tem um poder muito bom, tá? E as caudas e extratos da mamona, porque a mamona também, quando ela é curtida, ela tem um cheiro terrível e ela também age como inseticida natural e não tendo carga tóxica, tá? Então, esses produtos todos que eu falei a vocês, ele tem um nível de toxicidez baixíssimo e uns nenhum. Por isso que é muito interessante. Mas é um trabalho preventivo, contínuo. A cada 5, 7 dias vocês têm que estar pulverizando. Não vir doença ou praga, continue, porque são produtos de menor custo. E se de repente, em algum momento, entrar a praga e doença, vamos partir então para um químico que seja acessível, que realmente é registrado para a cultura e específico para aquele tipo de doença ou praga que está afetando o seu pomar. Então, nunca vamos esquecer de utilizar produtos registrados no Ministério da Agricultura, específico para a cultura da laranja, do limão. Mas no rótulo sempre vai estar escrito citros. Então, tudo que vocês tiverem, morcote, poncã, mexerica, tangerina, pomelo, vinagreira, limão, laranja pera, laranja rio, laranja azeda, folha murcha, o que for, vai estar escrito no rótulo citros. Aí você pode estar utilizando no seu pomar. Se não estiver escrito, por que tem essa diferença? Então, assim, muitas pessoas me perguntam, Érica, por que cargas d'água eu tenho que pegar e estar utilizando produtos registrados para a cultura? Gente, é o seguinte, as empresas que registram um produto A, tá? Que é o mesmo princípio ativo que o produto B.
Os dois têm o mesmo princípio ativo, tá? Só que essa empresa A, ela investiu em pesquisa. Você tem a necessidade de testar o produto em todas as regiões do Brasil, ou pelo menos o que mais representa as condições climáticas no nosso país. Lembrando que nosso país tem dimensão continental. Ela é gigante, perto de muitos países que tem por aí. A Europa toda cabe dentro do Brasil e ainda sobra espaço. Então, nós temos que pensar nisso. Então, o produto tem que ser testado em regiões diferentes e ainda tem que ser em doses diferentes. Tem que ser avaliado o resíduo nas frutas, o resíduo no suco. Qualquer resíduo tem que ser avaliado e ainda avaliar a eficiência de controle. Então imagina quanta coisa você tem que ver. Você tem que ver se a dose conseguiu controlar a doença, se a dose não deixou resíduo, se a dose for eficiente por um período de tempo e se a dose conseguiu ser efetiva nessas regiões do Brasil que foi testado. Então imagina o investimento, tá? Porque para você saber se tem resíduo, tem que fazer análise em laboratório. Não é qualquer lugar que vai pegar e fazer uma análise. Não é qualquer laboratório que é credenciado pelo Ministério da Agricultura para análise. E pensa muito bem, fruticultura. Se leva 3 anos para começar a produzir, porque eu tenho que testar produtos desde pequeno até a idade ótima de produção. Então, quantos anos vai levar para sair o registro de um defensivo para cítricos? 10 anos? Pode ser até mais. Porque eu tenho que juntar todo esse material e enviar para um comitê, avaliar e assim conceder o registro para aquela cultura. Então, quem paga, ele sabe do quanto que gastou, do tempo que levou para poder registrar produto. Então, para a fruticultura, não é pouco tempo. Leva-se muito tempo para acabar tendo esse tipo de resultado. Por isso que eu falo que essa empresa A, que pagou tudo isso e conseguiu o registro no Ministério da Agricultura, só que a empresa B também tem esse mesmo produto químico, os princípios ativos são iguais. Só que muitas vezes, o que não leva em consideração? A empresa A não é só o efeito do produto, é avaliado também como é fabricado o produto, envasado, com toda a segurança que tem que ter. A empresa B não teve esse custo nenhum, não teve pesquisa nenhum, não tem acompanhamento quase nenhum. Então, qual é a garantia de que essa empresa B realmente está usando a mesma concentração desse mesmo princípio ativo aqui? Será que a porcentagem de concentração é a mesma? E ninguém olha isso no rótulo. Eu vejo muito produtor me questionando: Érica, por que eu tenho que usar o produto da empresa B, que é a empresa A aqui, que é mais caro, sendo que a empresa B é mais barato? E é a mesma coisa, você não sabe a concentração, você não sabe como foi fabricado um do outro. A empresa A sofre fiscalização periódica e a empresa B? É barato? Mas assim, tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e até mesmo aqui em casa eu falo: tudo que é barato tem algum motivo. Não é porque o cara é bonzinho, não é? É porque ele não teve um custo lá atrás. Qual é esse custo? Controle de qualidade. O registro é controle de qualidade do defensivo que você está aplicando. E o que consta ali na rótulo de dose, ele passou pelo controle de qualidade daquela fórmula. Então, dessa forma, vocês têm que tomar cuidado do que está sendo aplicado. Não dá para brincar. Então, eu sou chata em exigir isso, porque é segurança alimentar de quem está comprando o produto. E sabe por que o Brasil consegue exportar suco e frutas da laranja para o mundo afora?
porque os seus produtores são obrigados também a seguir a rastreabilidade. Ou seja, vocês acham que os Estados Unidos, Europa, Ásia, Japão, todos esses países aí que vão importar esse produto para lá, entendeu? Eles importam do Brasil fruto in natura e importam do Brasil suco. Então, se não tiver um cuidado, nós não passaríamos lá. Então, será que a gente é tão veneneiro assim? E tem muito produtor da agricultura familiar que também faz parte de cooperativas e associações e junto eles conseguem pegar e mandar também para fora. Não é exclusividade de grandes pomares de laranja que é isso. E nós somos campeões mundiais de produção de laranja e suco de laranja. Entendeu? Então, nada disso iria acontecer se não tivesse esse cuidado. Então, que nem teve um dia, uma pessoa falou para mim, Érica, estava espremendo uma laranja e começou a escorrer um caldo branco na minha mão, né? É que tá aí o que acontece. Com a crise econômica, só esclarecendo esse ponto, muitas pessoas tiveram que até economizar na cera da laranja quando passa no packing house, porque a cera de carnaúba acaba ficando caro. E a qualidade da cera de carnaúba é muito superior e é comprovado cientificamente. E lá fora, eles não aceitam a laranja que não seja usada a cera de carnaúba. E graças a Deus nós somos autossuficientes. Nós exportamos para a Espanha a cera de carnaúba para eles poderem fazer tratamento para as colheitas das frutas deles e a gente comprar. Então, muitas vezes a cera é de origem vegetal. Tem gente que fala é parafina. Tá doido? Parafina é caro. Imagina você passar cera de parafina em toneladas e toneladas de laranja, maçã, mamão. Tá doido? Conta quanto que tá o quilo da parafina. E como que você vai conseguir uma espessura? Qualquer trisquinho que você dá na vela, raspa. Como que vai conservar pós-colheita de uma fruta se você colocar dentro do saco, que ficar ali esfregando laranja com laranja, vai garantir que não vai ter nenhuma fissura e entrar doença? Gente, mas enfim, né? Então tem isso. Então assim, tem essas pessoas que... E aí o que acontece? Tirando parafina, que é uma loucura... Tem algumas ceras no mercado que é mais barata. E é só o fato de você lavar a fruta, ela sai. Porque é natural, ela tá ali só para cobrir e não deixar o fungo. É como se fosse uma camada. Aqui tá a cera. O fungo ele não consegue chegar na casca para poder infectar a planta, né? Então, assim, acaba sendo difícil entender umas coisas muito doidas, né? Que o pessoal pensa. Então, assim, tem que tomar cuidado, avaliar. Existe muito produto químico que alguns lugares utilizam, sim, mas uma coisa que sempre faço, por questão de higiene, eu lavo toda a laranja que eu entro em casa. Pelo menos eu tento fazer o pessoal de casa lavar também. Mas você descascando ali, você vê também sujeira. Então eu lavo, faço questão disso, tá? Então condições que nós temos que fazer. Porque o que acontece? A laranja viaja em saco, viaja em caixas, não é hermeticamente fechado, tá? Passa de um caminhão para o outro. Então eu aconselho sempre lavar, questão de higiene, tá? Agora na pandemia o pessoal lava até, tudo, né, que puder, lava. Aí tem uma pergunta aqui, a calda bordaleza pronta, encontrada no mercado, é eficiente? Sim, só que verifica primeiro no rótulo se é 1%, tá? Ou seja, cada 100 ml, né, tem que ter 1 grama do produto. Às vezes eles até quantificam na receita um pouco menos. Então tem algumas calda bordaleza pronta que fala para colocar 40 gramas numa bomba de 20 litros. Então acaba sendo um pouco mais, mas é porque aí vocês vão dosando.
essa quantidade em gramas. Então, tenta sempre usar um para 100, né? 1 grama para 100 ml, ou até para poder não passar de 1% da concentração. Não sei se eu consegui ser claro. Então, pensando sempre nisso, está pronto ali o pó, é só diluir, então tentem usar no máximo 1 grama para 100 ml, que dá uma relação aí de 1%, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. Geralmente, o que ele sempre receita é um pouco menos. Lembrando que, para fruticultura, as caldas prontas não tem problema de queimar. A única coisa que pode queimar um pouco são hortaliças. Só que as hortaliças tem que ser pulverizado quando estiver bem seco. Já em fruticultura, como a folha é mais eficiente, é mais rústica, mais grossa, então ela consegue não permitir que seja queimada, tá bom, gente? Bom, a live de hoje tratou disso, né? Eu acredito que eu consegui tirar a dúvida da Érica, que me perguntou, né? Minha xará, até agradeço a audiência de todos que vocês estão, que me assistiram. Eu espero que consiga fazer isso mais vezes, tá? Lembrando que todo sábado, às 18 horas de horário de Brasília, eu vou estar aqui no Instagram fazendo uma live de algum tema, e sempre que vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato aqui ao vivo, que na medida que tiver as perguntas, vou respondendo a todos, tá bom? Então, bora curtir o restinho de sábado, que ainda tem, descansar um bocado e até a semana que vem. Até mais, boa noite, tchau, gente. Bom fim de semana, bom domingo para vocês. Tchau, tchau.